Na véspera de Natal, minha irmã Clara lançou um sorrisinho de deboche por cima da mesa de jantar, seus olhos brilhando com uma diversão familiar e cruel. Talvez a Helena pudesse perguntar ao Sr. Almeida sobre uma vaga no almoxarifado. Pelo menos é um trabalho de verdade. As palavras cortaram o zumbido festivo das músicas de Natal, pousando como um soco no meu estômago. Risadas borbulharam do meu cunhado Davi. Meus pais, posicionados na cabeceira da mesa como monarcas em seus tronos, não disseram nada. O silêncio deles, como sempre, era uma condenação muito mais barulhenta do que qualquer risada. Minhas mãos, segurando a faca e o garfo, começaram a tremer. Apertei os talheres, os nós dos meus dedos ficando brancos, implorando para que o tremor parasse, mas ele se recusava. Antes de entrarmos em tudo isso, me façam um favor e cliquem no botão de curtir. Inscrevam-se no canal e me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo. Eu sempre fico impressionada em ver até onde essas histórias podem chegar. A atmosfera na sala de jantar parecia pesada, densa, não apenas com o cheiro de peru assado e pinho, mas com o fedor de velhos ressentimentos. Era o cheiro do meu lugar designado nesta família, um lugar cuidadosamente esculpido bem abaixo de todos os outros. Respirei fundo, de forma lenta e deliberada, fixando meu olhar no centro da mesa, um arranjo brega de poinsettias de plástico. Era uma imitação barata da vida, uma metáfora perfeita para a alegria nesta casa. Minha mãe, com o rosto uma máscara cuidadosamente construída de civilidade, finalmente quebrou o silêncio. Sua voz, quando veio, era mais fria que o ar de inverno lá fora. O quarto de hóspedes é para a Sara. Ela está grávida e precisa descansar. Ela fez uma pausa, seus olhos, que podiam ser tão calorosos para os outros, estavam vazios e duros quando encontraram os meus. A garagem está toda arrumada para você, Helena. Meu coração, que vinha lutando para manter um ritmo constante, vacilou. Então começou a martelar contra minhas costelas. Não foram apenas suas palavras, foi a forma como foram ditas. Foi o olhar coletivo da minha família se voltando para mim, uma alcateia de lobos esperando que o animal ferido mostrasse fraqueza. Meu pai pigarreou com os olhos grudados no prato. Clara soltou um suspiro fraco e satisfeito. Davi deu um pequeno encolher de ombros desdenhoso. Minha outra irmã, Sara, a futura mãe, estudava as mãos em seu colo. Seu silêncio sempre fora sua contribuição para o esporte familiar de me humilhar. Todos eles olhavam, esperando. Estavam sempre esperando que eu desmoronasse, que meus olhos se enchessem de lágrimas, que minha voz embargasse de dor. Eles ansiavam pelo drama, pela prova de que suas farpas ainda atingiam o alvo. Por tantos anos, eu lhes dei exatamente o que queriam. Eu chorei, eu gritei, eu implorei para que entendessem. Nunca funcionou. Apenas os encorajou, solidificando a crença de que estavam certos sobre mim. Mas desta vez, eu não desmoronei. Algo profundo dentro de mim havia mudado. Foi uma erosão lenta e silenciosa do meu antigo eu, um rio de determinação cavando um novo cânion em minha alma. E esse cânion agora era profundo e largo. Examinei os rostos ao redor da mesa, vi a antecipação presunçosa deles, e uma estranha sensação de calma me invadiu. Não era torpor, era uma força nova e inabalável. Era o poder de saber uma verdade que eles nem conseguiam começar a imaginar. Em vez de lágrimas, ofereci um sorriso. Era pequeno e educado, um sorriso que nunca alcançou meus olhos, mas foi o suficiente para perturbar o jogo deles. Eu assenti levemente, como se dormir em uma garagem gelada em meio a teias de aranha e tralhas esquecidas fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse precisamente onde eu pertencia. E de uma forma estranha, era. Eu finalmente tinha parado de esperar qualquer coisa a mais deles. "Claro, mãe", eu disse, e minha voz foi uma revelação, firme, clara e totalmente desprovida do tremor que eles esperavam. "A Sara precisa ficar confortável. Eu entendo perfeitamente."
A testa da minha mãe se contraiu. Isso não estava no roteiro. O sorriso triunfante de Clara vacilou, sua vitória de repente parecendo vazia, sem a minha derrota para adoçá-la. Meu pai finalmente ergueu o olhar, seu olhar encontrando o meu por uma fração de segundo, antes de desviar. Ele parecia desconfortável. Ótimo. A conversa do jantar recomeçou lentamente, mas a energia havia mudado. Uma pequena pedra fora jogada em seu lago plácido de crueldade, e as ondulações estavam apenas começando a se espalhar. Eu comi meu peru. Conversei trivialidades sobre minhas aulas de arte, sobre os alunos do fundamental que eu ensinava. Mantive minha voz uniforme e minha expressão neutra. Por dentro, uma tempestade se formava, mas era uma tempestade de propósito puro e frio. Eu havia aceitado meu lugar na garagem deles, mas estava prestes a mostrar a eles meu verdadeiro lugar no mundo. E não era em nenhum lugar que eles pudessem ter concebido. O que eles não sabiam era que toda a persona de professora de artes modesta era uma ilusão cuidadosamente elaborada. Era uma fantasia que eu usava para eles, um escudo contra seu julgamento. Nos últimos 5 anos, enquanto estavam ocupados sentindo pena de mim, eu vinha construindo um império de forma silenciosa e implacável. Eu havia fundado a Apex Dinâmica. Não era apenas uma empresa, era uma força global em tecnologia e logística. Eu a comecei com minhas próprias economias, alimentada pelo desprezo deles e por inúmeras noites sem dormir. Construía com minhas próprias mãos, minha própria mente, minha própria vontade inflexível. Era meu segredo mais precioso, uma verdade tão além de sua compreensão que eles nunca, jamais suspeitariam. Eles viam Helena, a irmã quieta, aquela que se aventurava na arte, que provavelmente lutava para pagar o aluguel, aquela que deveria ser grata por um emprego no almoxarifado. Essa era a versão de mim que eles precisavam ver, a que eles haviam criado para se sentirem superiores, e por anos eu permiti. Costumava ser uma mentira dolorosa, mas agora era minha maior arma. O nome Apex Dinâmica era sussurrado com reverência em salas de diretoria por todo o globo. Seu crescimento era lendário. Suas estratégias eram ensinadas em faculdades de administração. Suas aquisições eram agressivas e inovadoras. E no ano passado, a Apex Dinâmica havia adquirido as indústrias Almeida. O Sr. Almeida, o homem atualmente sentado nesta mesma mesa, sorrindo calorosamente para Clara. Clara, que acreditava ser uma estrela em ascensão em sua empresa. A ironia era tão densa que eu podia senti-la no paladar, um sabor amargo misturado com a doce promessa de justiça iminente. A fase final da aquisição aconteceria amanhã. Era um negócio gigantesco, a última peça de um quebra-cabeça complexo que solidificaria o domínio da Apex. E tudo dependia de uma única assinatura. Minha assinatura como a CEO da Apex Dinâmica. A CEO elusiva, fantasma, que ninguém em público jamais vira. A CEO que estava atualmente comendo peru, passado do ponto na sala de jantar de seus pais. A CEO que estava prestes a ser banida para entrar em garagem deles. O contraste era tão gritante que era quase engraçado. Aqui eu era a nota de rodapé da família, aquela que não estava à altura, aquela relegada ao frio. Lá fora, no mundo real, eu era uma força da natureza. Eu comandava respeito. Minhas decisões impactavam milhares de famílias, bilhões de reais. Eu empunhava um poder imenso. Era uma existência estranha, bifurcada. Pensei no início da Apex, o apartamento minúsculo e apertado, o notebook de segunda mão, o medo constante e corrosivo do fracasso que eu usava como combustível. A dúvida de todos. Você não está feliz sendo apenas uma professora, Helena? Eles perguntavam. É uma carreira estável. Para mim, essa palavra sempre soou como o clangor da porta de uma jaula. Minha família sempre defendeu o caminho seguro, a trilha previsível que eles podiam entender e, portanto, controlar.
Meu trabalho de meio período como professora era se a ideia deles de uma carreira adequada e não ameaçadora para mim, mas eu sempre desejei mais. Eu queria construir, criar, provar algo, não para eles, não mais, mas para mim mesma. A ideia da Apex surgiu de uma profunda frustração com as ineficiências que eu via em toda parte. Eu via lacunas no mercado, oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. Comecei com um cliente, depois 2. Encontrei uma equipe de pessoas brilhantes e ambiciosas que acreditavam na minha visão. Pessoas que não conheciam nem se importavam com a opinião da minha família sobre mim. Elas se importavam com resultados. O crescimento foi explosivo. Enfrentamos quase fracassos, momentos de pressão esmagadora. But, a cada vez eu seguia em frente, me adaptava e emergia mais forte. A garota quieta e tímida que eles lembravam da faculdade se foi, substituída por uma líder, uma estrategista, uma mulher que tomava decisões multimilionárias sem piscar. Lembro-me do dia em que o acordo principal com a Almeida foi fechado. Era uma sexta-feira. Meu principal advogado, Marcos, me ligou. "Está feito, Helena", ele disse, sua voz elétrica. "As indústrias Almeida agora fazem parte do portfólio da Apex." Eu estava sentada em meu elegante escritório de canto, olhando para o horizonte de São Paulo, enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar, um vasto e infinito mar de ambição. E eu, Helena Vance, era dona de uma parte significativa dele. Naquela noite, não comemorei com champanhe. Pedi uma pizza e sentei no meu sofá, apenas olhando para a cidade. Foi um momento de profunda realização, tingido por uma solidão silenciosa. Não havia ninguém com quem eu pudesse compartilhar, ninguém que pudesse realmente compreender a jornada. Minha família nunca saberia, e uma parte de mim havia feito as pazes com isso. O entendimento deles sempre vinha com condições, a aprovação deles com amarras. Então, eu mantive meu segredo, mantive minhas 2 vidas separadas. Helena, a humilde professora visitando para as festas, e Helena Vance, a CEO, prestes a assinar um acordo de 9 dígitos. E o homem cujo mundo corporativo eu agora possuía, estava sentado a poucos metros de distância, completamente alheio. O poder silencioso desse conhecimento era uma corrente constante zumbindo sob minha pele. Era minha arma secreta. Era minha vingança, não um caso barulhento e bagunçado, mas uma vitória silenciosa, fria e satisfatória, construída sobre meu próprio sucesso. Uma vitória que eles nunca veriam chegar. Amanhã, o último dominó cairia, e minha assinatura era o dedo que o empurraria. Depois do jantar, a alegria forçada havia se esgotado. Era a hora da próxima parte da minha humilhação pública. Clara, sempre a líder do circo, assumiu o comando com um brilho teatral. "Vamos, Helena", ela disse, sua voz pingando sarcasmo açucarado. "Deixe-me te mostrar sua suíte de luxo." Ela gesticulou em direção à porta que levava à garagem. Eu a segui, com a coluna reta, minha postura tão rígida quanto a máscara que eu usava. A garagem estava gélida, cheirava-se a óleo de motor, poeira e decadência. Clara acendeu uma única lâmpada nua que projetava sombras longas e grotescas. E lá estava, meu quarto. Um catre de acampamento frágil espremido entre pilhas vacilantes de caixas de plástico cheias com suas vidas descartadas. Velhos tacos de golfe encostados em uma parede e caixas de decorações de Natal desbotadas estavam empilhadas. Um aquecedor minúsculo, não maior que uma caixa de sapatos, zumbia pateticamente em um canto, seu brilho laranja fraco um gesto fútil contra o vasto frio do concreto. Encantador, não é? A voz de Clara era um sussurro baixo e conspiratório, como se estivéssemos compartilhando uma piada interna. "Mamãe achou que seria perfeito para você. Você sempre gostou de improvisar, certo?" Ela soltou uma risada pequena e quebradiça, desprovida de qualquer humor real. Era uma estocada verbal destinada a doer, e doeu, mas apenas levemente.
Eu fora picada por suas agulhas tantas vezes que estava coberta de tecido cicatricial. Olhei para o catre, o colchão fino, o único cobertor de aparência áspera. Esta era a avaliação honesta deles sobre o meu valor. Eu era uma peça sobressalente, um inconveniente a ser armazenado com as outras tralhas, longe da vista, longe do coração. Sempre fora assim. Lembro-me de ter 12 anos e passar semanas fazendo um vaso de cerâmica para minha mãe na aula de arte. Na manhã de Natal, depois que todos abriram eletrônicos caros e roupas de grife, ela abriu meu presente. "Ah, Helena", ela disse com um sorriso tenso, que criativo. Ficou em uma prateleira por uma semana antes de desaparecer. Mais tarde, encontrei o quebrado em uma caixa no sótão. Meu esforço, meu amor, quebrado e descartado. Em outro ano, ganhei um concurso de redação estadual. Eu estava explodindo de orgulho. No jantar, Clara revirou os olhos. "Quem se importa com uma redação, Helena?" A Sara acabou de ser aceita com antecedência na faculdade de medicina. Meu pai resmungou. "Bom para você, garota, antes de pedir o sal." Minhas conquistas eram sempre notas de rodapé para as histórias principais deles. "O jantar é às 7 amanhã", disse Clara, me trazendo de volta ao presente. Sua voz era presunçosa, triunfante. "É formal, então tente não trazer nenhuma sujeira dos seus aposentos para dentro de casa." Ela olhou para o chão empoeirado. A mensagem não dita clara. "Você é sujeira. Você está abaixo de nós. Não contamine nossas vidas perfeitas." Uma onda de determinação fria e clara me inundou. Eles queriam me fazer sentir pequena e sem valor, mas não tinham ideia de com quem estavam lidando. Viam apenas o fantasma da garota que sempre haviam deixado de lado. "Vou me certificar de limpar os pés", respondi, minha voz perigosamente calma. O sorriso dela se contraiu. Ela queria uma briga, lágrimas, uma reação de qualquer tipo. Eu não lhe dei nada além de um olhar direto e firme, vazio de raiva, cheio de resolução. Após um momento em que ela permaneceu, esperando por uma rachadura na minha compostura, ela soltou um suspiro teatral. "Tudo bem, até amanhã." Ela fechou a porta atrás de si e o clique da trava ecoou no frio. Não estava realmente trancada, mas parecia uma declaração final do meu exílio. Fiquei ali na luz fraca, o aquecedor patético zumbindo sua canção solitária. Olhei para o catre. Era um insulto. Mas neste espaço pequeno e frio, um plano que vinha fermentando por semanas começou a ferver. Eles me queriam na garagem? Ótimo. Mas não tinham ideia do poder que estava se formando aqui, entre a poeira e as coisas esquecidas. Assim como eu. Eu era esquecida. Mas estava prestes a lhes dar um lembrete que eles nunca, jamais esqueceriam. No momento em que a porta da garagem se fechou, minha fachada calma se estilhaçou. O frio não era mais apenas físico, era o frio profundo dos ossos de sua indiferença de uma vida inteira. Por um segundo, os velhos sentimentos, a solidão, a dor, ameaçaram me dominar, mas então outra coisa rugiu para a vida. O fogo familiar que fora alimentado por anos de negligência deles. O mesmo fogo que forjou a Apex Dinâmica. Peguei meu celular. O brilho da tela parecia um portal para minha vida real. Instantaneamente, as notificações jorraram. 3 e-mails urgentes do meu conselho executivo. Um de Marcos, meu principal advogado. Um de Isabela, minha chefe de operações globais. E um de Léo, meu diretor financeiro. Todos marcados. Urgente. Requer atenção da CEO. Os assuntos eram uma sinfonia de negócios de alto risco. Aquisição Almeida, obstáculos finais, relatórios de sinergia, revisão imediata e projeções do 4º trimestre, contribuição essencial. Abri o e-mail de Marcos. Era um detalhamento minucioso dos últimos obstáculos legais para adquirir a última subsidiária das indústrias Almeida. Esta peça final era crítica para a integração total e cimentaria nosso domínio absoluto no mercado. Marcos mencionou o Sr. Almeida pelo nome várias vezes.
O homem aparentemente estava implorando por uma reunião com a CEO elusiva da Apex, desesperado para renegociar os termos, para salvar algum pedaço de seu legado em ruínas. Ele não tinha ideia de que era comigo que estava lidando, que eu já era dona do seu mundo. Uma mensagem de texto da minha assistente, Nina, apareceu, marcada como alta prioridade. Ela era brilhante, ferozmente leal e a guardiã da minha identidade secreta. O escritório do Sr. Almeida ligou 5 vezes na última hora. Ele insiste em uma reunião imediata com você sobre a assinatura de amanhã. Ele diz que é crítico. Devo manter a história de fachada de que você está em Zurique para o lançamento europeu? Fiz uma pausa, meu polegar pairando sobre a tela. Um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo meu rosto, uma queimação quente de satisfação se acendendo em meu peito. Era isso. O jogo estava realmente em andamento. Sim, digitei de volta. Mantenha a história de Zurique. Deixe ele suar um pouco. Enviei. A mensagem disparou pelo globo, uma flecha digital apontada diretamente para o homem que acabara de me ver ser banida para uma garagem. Encostei-me em uma pilha de caixas de Natal empoeiradas. Um chifre de rena de plástico me cutucou no ombro, mas eu mal notei. Minha mente já estava 3 passos à frente, criando estratégias. As peças estavam todas em movimento e eu segurava a rainha. Percorri os outros e-mails. Isabela tinha questões logísticas menores. As projeções de Léo eram sólidas, mas precisavam da minha aprovação final. Tudo estava funcionando como a máquina bem azeitada que eu projetei. Uma máquina que funcionava perfeitamente, quer sua CEO estivesse em um escritório de cobertura ou em uma garagem fria num bairro nobre de São Paulo. A absurdidade de tudo aquilo era estonteante. O drama familiar mesquinho de um lado e este vasto e intricado mundo de fusões globais do outro. Por tanto tempo, eles só tiveram permissão para ver um lado da minha vida. Pensei no Sr. Almeida. Ele fora um empresário respeitável, mas se tornou complacente, lento para se adaptar. A Apex viu a fraqueza e agiu com precisão cirúrgica. Agora ele estava se debatendo, sentindo o tipo de pressão que eu conhecia intimamente, a pressão de lutar pela sua própria existência. Ele achava que estava enfrentando um monolito corporativo sem rosto, um conselho de velhos severos. Ele não tinha ideia de que a CEO era uma mulher jovem, e uma mulher que acabara de estar sentada à sua mesa de jantar. O pensamento me fez sorrir novamente, um sorriso genuinamente travesso desta vez. O plano, que começou como uma vaga ideia de vingança, era agora uma estratégia totalmente formada. Não era mais apenas sobre minha família. Era sobre mostrar a eles o escopo total e catastrófico de seu erro de julgamento. Passei a hora seguinte trabalhando do meu catre. A luz fraca, o ar frio, nada disso importava. Minha mente era uma navalha. Redigi respostas, dei diretrizes, revisei relatórios e tomei decisões que afetavam milhares de funcionários e milhões de reais. Este era o meu mundo. Era aqui que eu pertencia. Não na sombra sufocante do julgamento da minha família, não no papel patético que eles me designaram. Eu não era mais a vítima deles. Eu era a arquiteta da minha própria vida. E amanhã, no dia de Natal, as cortinas se abririam para uma performance que abalaria a realidade deles. Uma performance que finalmente, irrevogavelmente, me redefiniria. O calor desse pensamento era mais poderoso do que qualquer aquecedor. Era um fogo queimando de dentro e estava em chamas. Na noite seguinte, dia de Natal, a casa estava densa com uma festividade forçada. O cheiro de peru assado se misturava com a tensão que sempre fervia logo abaixo da superfície de nossas reuniões familiares. Cheguei às 7 em ponto, de banho tomado e vestida com um simples, mas elegante, vestido preto. Passei o dia no celular, finalizando cada último detalhe da aquisição. Meu feriado tinha sido uma sala de guerra. A sala de jantar estava iluminada, a mesa gemendo sob o peso do banquete.
Todos já estavam lá. Meu pai me deu um aceno superficial. Minha mãe ofereceu um sorriso que não alcançou seus olhos. Clara já estava comandando a atenção, sua voz ressoando com autoimportância. E então, o Sr. Almeida me disse: Clara, você é uma de nossas estrelas mais brilhantes. Suas percepções sobre esta fusão com a Apex são inestimáveis. Ela sorriu, absorvendo a admiração. Seu marido, Davi, aplaudiu suavemente. Clara tomou um gole dramático de vinho. Ele está até discutindo uma promoção, diretora de estratégia regional. É uma oportunidade gigantesca. Ela lançou um olhar rápido e desdenhoso em minha direção, um desafio silencioso. Eu simplesmente me sentei, meu rosto uma máscara de indiferença plácida. O Sr. Almeida, sentado ao lado do meu pai, estava radiante. Ela está absolutamente certa, ele bradou. Clara é um verdadeiro trunfo. Essa fusão com a Apex, Helena, tem sido um turbilhão. A CEO deles, no entanto, ele riu nervosamente. É notoriamente difícil de contatar. Um completo enigma. Meu pai resmungou em concordância. Esses tipos corporativos de cidade grande. Muito sigilosos. Minha mãe interveio. Bem, suponho que quando se é tão bem-sucedido, é preciso ser. Eles começaram a especular sobre a misteriosa CEO mulher que ninguém jamais vira. Você acha que ela é uma velha? Clara ponderou, uma pitada de desdém em sua voz. Ou só uma reclusa? Algumas pessoas simplesmente preferem se esconder. A farpa foi direcionada diretamente a mim, uma cutucada sutil na minha natureza quieta. Ouvi dizer que ela é incrivelmente astuta. Ofereceu o Sr. Almeida, uma nota de respeito genuíno em sua voz. Decisiva, implacável, alguns dizem, mas sempre justa. Ele estava intrigado, desesperado para entender a pessoa que agora controlava seu destino. Eu apenas ouvia, bebendo meu vinho. A ironia era uma sensação física, um nó apertado no meu estômago. Todos eles estavam discutindo sobre mim, adivinhando sobre mim, e eu estava sentada bem ali, uma titã invisível em meio a eles. A conversa divagou, mas Clara continuava voltando à sua promoção, suas ideias brilhantes, seu papel essencial no futuro da empresa sob a Apex. Ela estava se inflando, desesperada para cimentar seu status, não apenas com seu chefe, mas com nossa família. Ela desejava a aprovação deles, tanto quanto eu um dia desejei. Observei o Sr. Almeida. Ele claramente valorizava Clara, acreditava em cada palavra dela. Era um testemunho de sua habilidade de projetar uma narrativa convincente e um testemunho de seus próprios pontos cegos. Ele não havia cavado fundo o suficiente. Essa era a diferença da Apex. Nós questionávamos tudo. Uma pequena parte de mim quase sentiu pena dele, por quão facilmente as pessoas podiam ser influenciadas por ilusões confiantes. Era uma lição que eu aprendera da maneira mais difícil e uma lição que eu estava prestes a ensinar. Meu prato estava cheio, mas eu comia devagar, saboreando não apenas a comida, mas o drama que se desenrolava. Eu podia sentir a energia na sala crescendo, a satisfação silenciosa de saber o poderoso segredo que eu guardava. O momento estava se aproximando. Conforme o jantar avançava, a sala ficava mais quente, alimentada pelo fluxo contínuo de autoelogios de Clara. Ela pintou um retrato de si mesma como a salvadora da empresa. Minhas iniciativas de redução de custos, Sr. Almeida, ela declarou, gesticulando com o garfo, já otimizaram departamentos, cortando pessoal desnecessário. Eficiência é tudo. O Sr. Almeida assentiu entusiasticamente. Ela está certa. A reestruturação de Clara no departamento de PD por si só foi um trabalho brilhante. Meu estômago se revirou. Eu sabia exatamente do que ela estava falando. Os relatórios dos meus analistas haviam rastreado cada uma de suas decisões brilhantes. Sua reestruturação de PD, na verdade, custou à empresa mais de 15 milhões de reais a longo prazo, ao destruir projetos de pesquisa vitais e demitir engenheiros experientes.
Sua otimização dos serviços ao cliente levou a uma queda de 15% na satisfação do cliente. Cada vanglória que ela fazia, eu podia contrapor com um número frio e duro do meu registro mental. De repente, o celular do Sr. Almeida vibrou, uma vibração aguda e insistente contra a mesa. Ele o pegou desajeitadamente e sua expressão jovial evaporou ao ver a tela. Mensagens urgentes de Nina, minha assistente. Por favor, me perdoem. Ele gaguejou, a voz tensa. Isso é crítico. O escritório da Apex. Eu preciso atender. Ele empurrou a cadeira para trás e praticamente fugiu da sala, o rosto pálido de ansiedade. Ele estivera perseguindo a CIO o dia todo, e agora o escritório da CIO o estava caçando. Foi um movimento calculado, um aperto deliberado do parafuso. Clara franziu a testa, irritada com a interrupção. Sinceramente, essas corporações gigantescas, tão exigentes. Mas sua voz carecia da confiança anterior. O foco havia mudado. Clara tentou reconquistar sua audiência. Enfim, como eu dizia, o Sr. Almeida está tão feliz com meu desempenho que está me colocando no comando da integração pós-fusão para toda a região sudeste. Ela sorriu, mas era um olhar desesperado, suplicante. Encontrei seu olhar, minha expressão indecifrável. Eu sabia a verdade. Cada afirmação falsa que ela fazia estava apenas cavando sua própria cova mais fundo, e eu era quem segurava a pá. O silêncio após sua última vanglória foi pesado. O clima festivo havia morrido completamente. Tomei outro gole lento de vinho. Tinha gosto de vitória. O Sr. Almeida voltou, seu rosto pálido. Parecia que tinha visto um fantasma. Ele deslizou de volta para sua cadeira, murmurando um pedido de desculpas e evitando os olhos de todos. Ele sabia, ou pelo menos, estava começando a suspeitar. "Tudo bem, Sr. Almeida?" Clara perguntou, tentando soar preocupada. Ele apenas deu um aceno leve e brusco, o olhar fixo no prato. Decidi que era a hora. O palco estava perfeitamente montado. Limpei a garganta. Foi um som pequeno, mas cortou a tensão como uma navalha. Todos os olhos se voltaram para mim. "O que foi, Helena?" Clara zombou. "Tem algo a acrescentar sobre a eficiência do almoxarifado?" Eu a ignorei. Minha voz era calma, firme e continha uma autoridade silenciosa que eles nunca tinham ouvido de mim antes. Na verdade, Clara não precisará se preocupar com seus relatórios amanhã, nem para a região sudeste, nem para nenhuma região. Um silêncio completo e absoluto caiu sobre a sala. "Do que você está falando, Helena?" A voz de Clara era aguda de desprezo. "Você não trabalha para a Apex. Você é uma professora de artes de meio período." Eu sorri, um sorriso real e profundo desta vez, sentindo uma poderosa satisfação florescer em meu peito. Este era o momento. Levantei-me devagar, deliberadamente. Peguei na minha bolsa e tirei um cartão de identificação, elegante e metálico. Ele trazia o logotipo inconfundível da Apex Dinâmica. Coloquei-o sobre a toalha de mesa branca, bem ao lado da molheira. Brilhou sob o lustre. A fotografia era nítida. Meu nome, Helena Vance. E abaixo, em letras garrafais e inegáveis, diretora executiva. "Eu sou a Apex", eu disse, minha voz clara e forte. "A CEO misteriosa sobre a qual todos vocês estavam fofocando." O silêncio que se seguiu foi uma coisa física. Vibrava no ar. O Sr. Almeida parecia que ia desmaiar, seus olhos indo do cartão para o meu rosto e de volta. Clara gaguejou, seu rosto uma máscara de pura e contorcida incredulidade. Ela agarrou o cartão, examinando-o desesperadamente em busca de uma falha. Minha mãe derrubou sua taça de vinho. O vinho tinto sangrou pelo linho branco como uma mancha que se espalha. "Mas você é apenas uma professora", ela sussurrou, sua voz uma coisa quebrada e frágil. "Uma turma por semestre", eu a corrigi gentilmente, porque acredito que a educação é importante. O resto do meu tempo, fiz uma pausa,
olhando diretamente para Clara, cujo rosto era uma tempestade de choque e horror crescente. Eu administro a Apex. E por falar nisso, Clara, aqueles funcionários aos quais você negou contratos, aqueles que você chamou de desnecessários. Eu pessoalmente revisei seus casos e ofereci a todos eles posições em outros departamentos da Apex, com salários mais altos. Sua boca abriu e fechou como a de um peixe. A cor havia sumido completamente de seu rosto. Eles estão todos prosperando, acrescentei, um pequeno sorriso conhecedor em meus lábios. Acontece que eles eram muito necessários. Você apenas não conseguiu ver. A verdade pairava no ar, pesada e irrefutável. O mundo deles acabara de ser virado de cabeça para baixo. A irmã quieta e insignificante, aquela que pertencia à garagem, se fora. Em seu lugar estava a CEO, a força silenciosa que era dona do mundo deles. O silêncio era absoluto e era finalmente a minha vitória. O silêncio se estendeu, denso e sufocante, quebrado apenas pelo gotejar constante do vinho tinto no chão de madeira polida. Minha mãe encarava a mancha que se espalhava como se fosse um ferimento mortal. O Sr. Almeida finalmente encontrou sua voz, um sussurro fraco e confuso. Mas as ligações. Sua assistente, Nina, ela disse que você estava em Zurique. A humilhação estava inundando seu rosto em ondas. A pessoa cujas ligações ele estivera perseguindo desesperadamente estivera sentada à sua frente o tempo todo, dormindo na garagem de seu anfitrião. Clara, no entanto, havia passado do choque para uma raiva crua e gutural. Isso é um truque! Você está mentindo, Helena. Você não pode ser a Apex. Sua voz era estridente, desesperada. Ela ainda agarrava o cartão de identificação, os nós dos dedos brancos, como se tentasse forçá-lo a ser falso. Não é um truque, Clara, eu disse, minha voz cortando a histeria dela com uma calma arrepiante. É a verdade. Uma verdade que você estava ocupada demais, me desprezando para conseguir enxergar. Meu pai, que estivera em silêncio por tanto tempo, finalmente falou, sua voz rouca. Helena, isso é real? Ele olhou para mim com uma perplexidade crescente, um vislumbre de algo novo em seus olhos, respeito, ou talvez apenas vergonha. É real, pai, confirmei. Mas a coisa da professora, minha mãe gaguejou, ainda presa na primeira mentira que ela havia contado a si mesma sobre mim. Você nos disse que estava com dificuldades. Por que você... Ela não conseguiu terminar a pergunta. A ideia de que eu, sua filha inferior, pudesse possuir tanto poder e tê-lo mantido escondido era um paradigma que ela não conseguia processar. Eu disse que dava uma aula por semestre, mãe. O que eu faço? A parte das dificuldades foi uma suposição sua, não a minha realidade. Voltei minha atenção para Clara. Seu rosto era uma nuvem de trovão de ressentimento e medo. O medo da exposição, o medo de ser provada errada. Aqueles funcionários... Ela cuspiu, sua voz carregada de veneno. Era um peso morto. Você apenas jogou o dinheiro fora. Não, Clara, contrapus, minha voz firme como aço. Eram pessoas talentosas que você dispensou porque só vê números, não potencial. Meus relatórios rastreiam cada uma de suas iniciativas de redução de custos. Eu sei as perdas reais que elas acarretaram. Eu sei o dano a longo prazo que você causou à própria empresa que afirmava estar salvando. Seus olhos se arregalaram. O peso total das minhas palavras finalmente a atingiu. Sua promoção, sua reputação, tudo estava construído sobre uma base de mentiras, para a qual eu agora tinha as provas. Você negou recursos essenciais às pessoas, continuei, minha voz fria e analítica. Você cortou orçamentos para softwares críticos, dizendo-lhes para fazer mais com menos. Você sabe quantos engenheiros talentosos pediram demissão por pura frustração? Por que se sentiram ignorados e desvalorizados? Ela estava encurralada.
Ela sabia que eu tinha os dados. Eu, pessoalmente, entrei em contato com muitos deles, revelei. Não como a CEO, mas como alguém que viu o valor deles. Eles agora são partes integrantes da Apex, contribuindo para o próprio sucesso que você estava elogiando. Minhas palavras pairaram no ar, uma acusação final e inegável de seu caráter. Ela construíra sua carreira pisando nos outros, e eu, aquela em quem ela mais pisou, estivera observando o tempo todo. Meus pais olhavam em silêncio atordoado. Meu pai encarava as próprias mãos. Minha mãe apenas me olhava, sua expressão uma mistura de admiração e profundo arrependimento. Os anos de negligência, a crueldade casual, o banimento para a garagem, tudo estava se repetindo em suas mentes, reenquadrado por esta nova e devastadora realidade. Eles me subestimaram. E agora estavam enfrentando as consequências. Olhei ao redor da sala uma última vez. Eu dissera tudo o que precisava ser dito. Não havia mais nada para mim aqui. A necessidade desesperada de aprovação deles, outrora um buraco gaping em minha alma, finalmente cicatrizara. Fora substituída por um senso de identidade silencioso e inabalável. Respirei fundo, firmemente. Não vou ficar na garagem esta noite, anunciei, meu olhar varrendo minha família. Não havia malícia em minha voz, apenas uma simples constatação de fato. Eu tenho uma suíte no Fasano. Fiz uma pausa, deixando o nome do hotel de luxo pairar no ar, um símbolo de tudo que eles pensavam que eu nunca poderia ser. Então, dei o golpe final e definitivo, do qual acrescentei baixinho. Aliás, sou a dona. O Sr. Almeida ofegou audivelmente. Clara emitiu um som estrangulado, engasgado. Minha mãe parecia que ia se despedaçar. Meu pai simplesmente encarava, de boca aberta. Virei-me e saí. Não bati a porta. Andei com uma dignidade silenciosa e inabalável. Cada passo era um passo para longe do julgamento deles, para longe do frio da garagem, para longe de uma vida inteira sendo feita para me sentir pequena. Saí para a cena à noite fresca de Natal. O ar parecia limpo, leve. O fardo do mal-entendido deles finalmente se fora. E em seu lugar, senti uma liberdade emocionante e exhilarating. Se você acredita que o que se vê na superfície nunca é a história toda, clique em curtir, inscreva-se e compartilhe nos comentários uma vez em que você provou que todos estavam errados. Fim da história.